Olá, galerinha, tudo bem? Vou colocar para vocês amanhã, né, no Google Class, que também a gente conhece como Google, né, a sala de aula, 2 vídeos relacionados à aula que aconteceu agora segunda-feira no aplicativo do Centro de Mídias, né, e pela TV Cultura. Essa semana a professora veio falar pra gente de algumas leis que envolvem reações químicas, que é as leis ponderais, né? Dentro de leis ponderais, a gente estuda 3 cientistas famosos, que é o Lavoisier, Proust e Dalton. Essa semana ela focalizou mais em Lavoisier e Dalton, tá? Essas leis basicamente vai relacionar as massas dos reagentes e produtos em uma reação química qualquer, né? Elas são divididas em 2 grupos, sendo leis ponderais propriamente dita, onde a gente estuda esses 3 cientistas, e as leis volumétricas, que a gente vai estudar a lei de Gay-Lussac, tá? Que eu acredito que ela vai colocar aí nas próximas aulas. Então, o primeiro vídeo eu vou falar de Lavoisier para vocês. O que é aí a lei de Lavoisier, também conhecida como lei de conservação de massa, né? Existe uma frase muito famosa que a gente fala que Lavoisier diz em sua lei que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Ou ele dizia pra gente o seguinte, que dentro de um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, ou seja, no interior de um recipiente fechado, a massa total aí não vai variar, né? Qualquer que seja a transformação química que venha acontecer dentro desse recipiente fechado, a massa total não varia, né? Ou seja, a massa de reagentes, a massa de antes é igual à massa dos produtos, que é a massa depois. Por isso que ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então essa é a famosa lei de conservação de massa, que é a lei de Lavoisier. Envolve reações químicas, lembrando que reações químicas é aquilo, né, que eu transformo, que eu passo por uma reação química, onde os elementos que fazem parte dos meus reagentes, que é aquilo que está antes da setinha, eles vão se recombinarem, né, reagir entre si e dar origem aí a um composto final, né, a uma substância final com características totalmente diferente do começo, né? Mas o que Lavoisier dizia? Que se dentro de um recipiente fechado eu quiser fazer esse experimento, tudo que eu vou ter antes, que é do lado dos reagentes, eu também vou ter depois, do lado dos produtos. Ou seja, tudo que eu colocar para reagir, né? Tudo que tiver lá na reação, tudo que eu quiser colocar para reagir entre si, também vai me apresentar lá no final, do lado dos produtos. Nessas reações químicas aí, nada vai se perder, né? Eles simplesmente vão transformar, né? Por isso o nome de transformação química. Por que ele diz isso pra gente? Porque nos seus experimentos, a lei de Lavoisier, ela surgiu na época da teoria atômica de Dalton, né? Então ele dizia o seguinte, que em algumas reações químicas ele percebia que nas reações tinha alguns materiais ou que perdiam, né, matéria, que perdiam massa ou que ganhavam massa, né? Então, na reação, por exemplo, um exemplo de um material que ganha massa, o bombril, depois que ele é molhado, facilmente, né, ele oxida aí e aí ele enferruja. Então, se a gente pesar o bombril sequinho, ele vai ter uma massa diferente quando ele está enferrujado. Quando ele está enferrujado, ele ganha massa, ele fica mais pesado, né? E ele passou por um processo de transformação química. É a mesma coisa, olha só, se eu pegar uma folha, né, e pesar essa folha e depois eu vou lá e queimo essa folha, ela vai virar cinzas. Se a gente pesar as cinzas vai ter uma massa inferior, né, vai ser bem mais leve do que a folha. Então ele começou a perceber que nas reações químicas ou se ganhavam massa ou se perdiam massa. Mas se ele fizesse essas reações químicas dentro de recipientes fechados, eu não ia perder massa nenhuma. A massa total de antes ia ser igual à massa de depois,
né? Então, se eu queimar uma folha dentro de um recipiente fechado, a massa de antes vai ser igual à massa depois. Ah, mas professora, não vira cinzas? Não fica mais leve? Mas esse virar cinzas libera gás, né? Libera o dióxido de carbono e esse gás vai ficar na parede do recipiente, vai ficar ali dentro do recipiente, não vai ser perdido para o meio exterior, né? Ele vai ficar ali. Então, a gente fala que dentro de recipientes fechados, tudo que eu tenho antes, eu também tenho que ter depois. Então, aqui, ó, se eu tenho 4 átomos de hidrogênio reagindo com 2 átomos de oxigênio, o que eu vou ter depois? Exatamente, 4 átomos de hidrogênio reagindo com 2 átomos de oxigênio, né? Ou seja, aqui eles vêm com uma característica diferente do início, mas o que eu tenho aqui, eu também tinha aqui, certo? Aqui, ó, coloquei outros para vocês poderem identificar com facilidade, né? Então, ele dizia e ele comprovou experimentalmente que eu precisava de 2 gramas de gás hidrogênio para reagir com 16 gramas de gás oxigênio e formar 18 gramas de água. Ou eu precisava 4 gramas de gás hidrogênio reagindo com 32 gramas de gás oxigênio e formando aí 36 gramas de água, né? Então, do primeiro para o segundo experimento comprovado, né, eu tenho o dobro, certo? Mas ele fala o seguinte, que a massa de antes é igual à massa de depois. Então, se eu olhar no primeiro experimento, quanto que eu tenho de massa antes? 16 mais 2, 18. E quanto que formou? 18. Aqui no segundo, 32 mais 4, 36. E quanto que formou? 36, certo? Olha um outro exemplo. Ele dizia o seguinte, que eu preciso de 12 gramas, foi comprovado experimentalmente, 12 gramas de carbono. Para reagir com oxigênio, eu tenho que ter uma quantidade de 32 gramas. Para formar o gás carbônico aí, uma quantidade de 44 gramas, né? Então, 32 mais 12, 44. E quantos que formou? Exatamente 44, tá? As substâncias de antes são as mesmas substâncias depois, só que ela vem com características diferentes do início, né? Antes eu tinha carbono reagindo com uma molequinha de gás oxigênio, que são 2 átomozinhos de oxigênio ligados entre si e formando aí uma molécula de gás carbônico ou dióxido de carbono, que eles são ligados dessa maneira, né? Então, a característica final é diferente da inicial, mas tudo que eu tenho depois, eu tenho também antes, tá? Como que a gente aplica a lei de Lavoisier nos exercícios químicos, né? Normalmente, os exercícios, ele vem com experimento, né? Então, por exemplo, nesse daqui, ó, o exercício me fala o seguinte, que o carbono, eu tenho 12 gramas de carbono reagindo com 32 gramas de oxigênio para formar 44 gramas de gás carbônico, comprovado experimentalmente. Aí ele fala o seguinte, e se por um acaso, ao invés de colocar 12 gramas de carbono para reagir com os 32 de oxigênio, eu vou lá no segundo experimento e coloco 16 gramas. Será que esses 16 gramas vai reagir com os 32 de oxigênio e formar a mesma quantidade de gás carbônico? Não, né? Para a lei de Lavoisier, o que acontece? Se experimentalmente foi comprovado que 32 reage com 12, então 32 não pode reagir com 16. Ele vai reagir somente com 12 e o que sobrar aqui, ó, 16 menos 12, sobra 4 de carbono. Essa sobra vai apresentar lá no produto final, né? E a gente, apesar dele fazer parte do produto, a gente dá um nome para ele de reagentes, né, que sobrou. É o reagente que sobrou, o reagente em excesso. Por quê? Eu coloquei uma quantidade a mais de carbono. O carbono é meu reagente, então eu coloquei 4 carbonos, né, 4 gramas de carbonos a mais para reagir com o oxigênio. Se está em excesso, ele apresenta aqui no final, é o reagente em excesso, certo? E existe também aí o reagente limitante. O que significa isso, professora? Quem que não deixou acontecer essa reação química? Foi exatamente o oxigênio, porque o oxigênio ele fala o seguinte, eu preciso, para reagir comigo, eu preciso de 12 gramas, então se ele apresentou 16 gramas, eu não vou deixar essa reação acontecer.
né? Então, ele é chamado de reagente limitante. É aquele que limita a quantidade de produto que pode ser produzido na reação, né? Então, se ele precisa somente de 12 gramas, ele vai reagir só com os 12. Ele não vai deixar reagir com os 16. Por isso, o nome de reagente limitante, certo? É aí que a gente identifica em uma reação química se tem excesso ou não. Tudo bem? Então, olha só, existe duas maneiras da gente comprovar a lei de Lavoisier. A maneira que a gente utiliza o excesso e aquela que a gente não utiliza o excesso, tá? Então, massa de antes é igual a massa de depois com o excesso. Quem que é a massa de antes? Quantos que eu tenho a massa dos reagentes? Tinha 16 mais 32, que é igual a massa depois com o excesso. Então, eu tenho 44 formado de gás carbônico e um excesso de 4 gramas. Se eu somar, ó, 32 mais 16, 48. 44 mais 4, também 48. Opa, comprovei a lei de Lavoisier. Tudo que eu tenho antes, eu tenho depois. E a outra forma da gente comprovar é a massa do que reagiu igual a massa do que produziu sem o excesso. Então, vamos olhar no segundo experimento. Qual que foi a massa do que reagiu? Exatamente 12 gramas, mais 32 gramas do oxigênio igual 44 gramas do gás carbônico sem o excesso. Então, se eu fizer 32 mais 12, eu vou ter 44. E aqui eu já tenho 44. Também comprovei a lei de Lavoisier, tanto com o excesso como sem o excesso. Tudo que eu tenho antes, eu também tenho depois. Essa é a primeira lei ponderal, lei de conservação de massa. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá?